Boa tarde a todos. Quero cumprimentar quem nos assiste pela página do Facebook. Hoje, dia 29 de 5 de 2020, às 14 horas, prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2020 da Secretaria de Saúde. Presente a Comissão de Educação, Saúde e Assistência, presidente Sidney França, Sebastião Antônio relator, vereador Valdir membro, cumprimentar secretária de Saúde, Deise, cumprimentar a Luciana, auditora da Secretaria de Saúde, cumprimentar a Cleide, chefe da epidemiologia, Tânia, responsável pelo setor de agendamento, Cacildo, da contabilidade, vereador, presidente dessa casa, Valdecir Fernandes. Passo de imediato a palavra à secretária de Saúde, então, Deise Alberton. Boa tarde a todos. Hoje, num formato um pouquinho diferente, né? Um pouquinho não, muito diferente para a nossa audiência pública, prestação de contas do primeiro quadrimestre da Secretaria de Saúde. Então, o Cacildo, que é o nosso contador, vai fazer a parte financeira e a Luciana vai fazer a parte dos dados, né? Das metas cumpridas nesses 4 meses. Então, queria passar a palavra daí para o Cacildo, para ele já iniciar a prestação de contas. Para cumprimentar também a presidente do Conselho que está presente, Conselho de Saúde, doutora Cris. Boa tarde a todos. Então, a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2020 do Fundo Municipal de Saúde. Então, eu vou apresentar os dados contábeis no telão aí. A minha parte seria receitas e despesas, depois, como foi aplicado, onde foi aplicado, fica por conta da Luciana. Então, passando à audiência. Então, a audiência se realiza em cumprimento à legislação federal e estadual. Na Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 48 e seguintes, na Lei Complementar 141 de 2012, nos artigos 34 e seguintes, e na Instrução Normativa número 70 de 2012 do Tribunal de Contas, no artigo 38, parágrafo 10. Então, a Lei Complementar 141 de 2012, no artigo 36, assim estabelece: o gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá no mínimo as seguintes informações: o montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. O parágrafo 5º estabelece que o gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da federação, o relatório de que trata o CAPT. Então, aqui estamos no final de maio, então, conforme estabelece a legislação, estamos fazendo a devida audiência pública. Hoje ela é audiência pública com reserva, pouco reservado por causa do Covid. Então, dos limites constitucionais em saúde. A Lei Complementar Federal 141, no seu artigo 7º, prevê que os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que trata o artigo 158 e a linha B do inciso 1º do CAPT e o parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal. Então, passaremos aqui agora
o recebimento das receitas, o que foi arrecadado entre janeiro e abril, que corresponde ao primeiro quadrimestre. Aqui o primeiro. Volta, mais um. Aí, ó. Audiência de saúde. Foi só um erro de digitação aí. Então, você referiu ao primeiro. Se refere ao primeiro quadrimestre. Então, as arrecadações. Receitas próprias. IPTU, arrecadado 5.516.000, destinado à saúde, 827.000. Arrecadado com ITBI, 926.000, destinado à saúde, 139.000. Arrecadado com ISSQN, 3.379.000, destinado à saúde, 506.000. Arrecadado com imposto de renda, 2.126.000, destinado à saúde, 318.000. Arrecadado com FPM, 11.096.000, destinado à saúde, 1.664.000. Arrecadado com ITR, 10.000, destinado à saúde, 1.586. Arrecadado com ICMS, 10.238.000, destinado à saúde, 1.535.000. Arrecadado com IPVA, 7.298.000, destinado à saúde, 1.094.000. Arrecadado com IPI exportação, 147.000 no quadrimestre, destinado à saúde, 61.000. 22.000. Arrecadado com dívida ativa, 407.000, destinado à saúde, 61.000. Arrecadado com multas e juros tributários, 138.000, destinado à saúde, 20.000. Total da arrecadação, que é a base de cálculo para os 15% para a saúde, 41.286.000. Destinados à saúde, 6.192.000. Então, aqui é a cópia do quadro anterior que seria acumulado até do ano. Então, como só teve um quadrimestre, então é o mesmo valor do quadrimestre da tela anterior. Rendimentos. Os 15% destinados à saúde, enquanto não utilizados, eles são aplicados. E eles renderam R$ 4.090 de rendimentos na aplicação. Além desses 15%, que é das receitas próprias, a saúde também recebe recursos do Ministério da Saúde e do Fundo Estadual de Saúde. Então, a portaria do Ministério da Saúde, 3.992, de dezembro de 2017, em seu artigo 3º, prevê que os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados à despesa com ações de serviço público de saúde, a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, serão organizados e transferidos na forma dos seguintes blocos de financiamento: bloco de custeio das ações do Serviço Público de Saúde e blocos de investimentos na rede de Serviço Público de Saúde, ou seja, bloco de custeio e bloco de investimento. Os antigos blocos de financiamento passaram a ser grupos dentro dos atuais blocos de financiamento, que seriam as antigas atenção básica, média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS. Então vamos para as receitas do quadrimestre do grupo do bloco de custeio dentro da atenção básica. Arrecadados do Fundo
nacional e do Estado. Do agente comunitário de saúde. Arrecadado no quadrimestre, 254.900, que é o valor acumulado do ano. Do incentivo financeiro das APS, desempenho, arrecadado no quadrimestre, 56 mil. Incentivo financeiro das APS, captação ponderada, 398 mil. Incentivo financeiro da APS per capita de transição, 68 mil. Incentivo para as ações estratégicas, 148 mil. Programa de informatização das APS, 20.400. Lembrando que essas denominações aqui são novas do Fundo Nacional de Saúde. Saúde bucal, programa de 2019, 24.200. Saúde da família, programa 2019, 75 mil. Essas duas aí seria o nome do antigo programa que recebemos em janeiro. A partir de janeiro tem essa nova denominação das receitas. A PSUS custeio, que é do Estado, 22.923. Então, o total arrecadado no grupo da atenção básica, dentro do bloco de custeio, 1.070.000 no quadrimestre, que é o mesmo valor do acumulado do ano. Do bloco de custeio, dentro da média e alta complexidade. Do SAMU Federal, arrecadado 280 mil. SAMU Estadual, 144 mil. Da UPA, 680 mil. Da Saúde Mental, para o CAPS, 113 mil. Total do grupo média e alta complexidade, dentro do bloco de custeio, R$1.218.000. Do bloco de vigilância em saúde, custeio no grupo Vigilância em Saúde. Vigilância e promoção da saúde, arrecadado 133 mil. Da AIDS e hepatites virais, arrecadado 10 mil. Do enfrentamento da dengue, da Secretaria de Estado, 50 mil, arrecadado no quadrimestre. Total da arrecadação do grupo Vigilância em Saúde, do bloco custeio, 193 mil no quadrimestre. O mesmo valor do acumulado do ano, janeiro a abril. Do grupo da assistência farmacêutica dentro do bloco de custeio, arrecadado para equipamentos da farmácia, R$2.000 no quadrimestre. Bloco de custeio, recursos oriundos do Covid, repassado pelo governo federal, Fundo Nacional de Saúde, para o combate ao Covid. Para a atenção básica, custeio da atenção básica, 296 mil. Para o custeio da média e alta complexidade, 360 mil. Total da arrecadação para o combate ao Covid, 656 mil no quadrimestre. Durante o quadrimestre não houve rendimento, porque esse recurso veio no finalzinho de abril. Então não teve nenhum rendimento. Bloco de custeio, recursos oriundos de emendas parlamentares. Houve a portaria do Ministério da Saúde 687, que é o incremento temporário para atenção básica, valor de R$100 mil. Também veio no finalzinho de abril, por isso sem rendimento. Lembrando que o período de apuração aqui é 1º de janeiro a 30 de abril. Bloco de custeio. Somando todos os repasses do governo federal e estadual, enquanto não utilizados, são aplicados e renderam no quadrimestre R$3.386 no montante. Bloco de investimentos. Ali são recursos para compra de equipamentos. Repasse do Fundo Nacional, R$2.000 para equipamentos da farmácia. E do Estado, da Secretaria de Estado,
35 mil para transporte sanitário, que seria para a compra de veículo. Também são recursos que vieram no finalzinho do mês de abril. Bloco de investimentos, os rendimentos desse bloco para a compra de equipamentos. No quadrimestre renderam R$ 1.585 na aplicação. Receita acumulada de todos os blocos. Dos 15%, mais o do bloco de custeio do Fundo Nacional e do Estado e dos investimentos. Dos 15% destinados à saúde, 6.197.000. Do bloco de custeio, 3.244.000. Do bloco de investimento, 38.000. Total acumulado de receitas no quadrimestre, 9.480.000. Então, até aqui seriam as receitas, arrecadação da saúde. Passaremos agora para as despesas. Do bloco de custeio na atenção básica, do grupo atenção básica. Gasto com pessoal e encargos, 881.000. Com material de consumo, 13.000. Com serviço de pessoa jurídica, 25.000. Material de distribuição gratuita, 4.915. Total dos gastos no quadrimestre com atenção básica, 925.000. Grupo média e alta complexidade, bloco de custeio. Gasto com pessoal e encargos, 2.162.000. Material de consumo, 33.000. Serviço de pessoa jurídica, 91.000. Total de gasto com um grupo média e alta complexidade, no bloco de custeio, 2.287.000 no quadrimestre. Grupo Vigilância em Saúde, bloco de custeio. Gasto com pessoal e encargos, 173.000. Material de consumo, 17.000. Serviços pessoas jurídicas, 15.000. Total, 206.000 no quadrimestre no grupo Vigilância em Saúde dentro do bloco de custeio. No bloco de custeio também, gestão do SUS. Gasto com serviço terceira pessoa jurídica, R$ 308. O total acumulado quadrimestre dentro do grupo gestão do SUS. Dos 15% constitucionais, que é oriundo das receitas próprias. Gasto com pessoal e encargos, 3.008.000. Com diárias e passagens, 56.000. Material de consumo, 532.000. Material de distribuição gratuita, 246.000. Serviço com pessoa jurídica, 3.103.000. Transferências ao consórcio Paraná Saúde para a compra de medicamentos, 175.000. Transferências ao CISI, 445.000. Auxílio financeiro aos mais médicos, 33.000. Gasto com equipamentos e material permanente, 13.000. Total, R$7.615.000. Gasto com recurso dos 15% constitucionais. Bloco de investimentos. Não foi feita nenhuma aplicação no primeiro quadrimestre, então continua zerada aí. Tem gasto no primeiro quadrimestre. Dos recursos livres. Além dos recursos do governo federal e estadual e dos 15%, também são gastos recurso livre para
Despesas da saúde. Gasto com pessoal e encargos, 713 mil. Com diárias e passagem, 1.308. Material de consumo, 74 mil. Material de distribuição gratuita, 37 mil. Serviço de pessoa física, 6.600. Serviço com pessoa jurídica, 387 mil. Total de gasto recursos livres, 1.222.000 no quadrimestre. Dos recursos da Covid. Como foi um recurso recebido no final do mês de abril aí, mas já tivemos alguns gastos. Então, com material de consumo, no quadrimestre, R$ 1.942. Serviços de pessoas jurídicas, 13.280. Total no quadrimestre, 15.222. Então, a maioria do recurso da Covid está sendo utilizado agora, mês de maio em diante, que não aparece nesse relatório do primeiro quadrimestre. Acumulado das despesas de todos os blocos. Toda a despesa da Secretaria de Saúde. Com pessoal em encargos, 6.940.000. Material de consumo, 673 mil. Material de distribuição gratuita, 288 mil. Serviço pessoa física, R$ 6.600. Serviço pessoa jurídica, 3.634 mil. Transferência ao consórcio Paraná Saúde, 175 mil. Transferências ao CISI, 445 mil. Diárias e passagens, 57 mil. Auxílio financeiro aos mais médicos, 33 mil. Equipamentos e material permanente, 13.980. Total no quadrimestre, despesas, R$ 12.269.000. Tem um slide aqui para os gastos com o Conselho Municipal de Saúde, que no primeiro quadrimestre não teve nenhum gasto. Um resumo comparativo das receitas e despesas. Recurso de custeio, arrecadado 2.588.000, aplicado gasto 3.416.000. Grupo investimento, bloco investimento, 38 mil de arrecadação, sem nenhuma despesa, sem aplicação. Do recurso do Covid, arrecadado 656 mil, gastos 15.222 no quadrimestre. Dos 15% mais os recursos livres, arrecadado 15%, 6.197.000, aplicados gastos 8.837.000. Então, no total da arrecadação, 9.480.000 no quadrimestre e a despesa de 12.269.000. Passando agora para o quadro financeiro, saldos em conta. Então, dos 15% constitucionais, no final de dezembro, que era o quadrimestre anterior, 1.642.000, no quadrimestre atual, 569.000. Do bloco de custeio, saldo no quadrimestre anterior, 2.300.000, no quadrimestre atual, 1.946.000. Do bloco de investimentos, saldo financeiro, 1.434.000, no quadrimestre anterior, e no quadrimestre atual, 991.000. Recursos do Covid, no quadrimestre anterior não tinha recurso, e nesse final, 656.000. Total geral dos saldos financeiros, no quadrimestre anterior, 5.378.000, e no quadrimestre atual, 3.507.000.
Apresentando um resumo geral, então, do primeiro quadrimestre. Arrecadação, receitas vinculadas 3.283.000, despesas vinculadas 3.431.000. Dos 15% constitucionais arrecadados 6.197.000, aplicados 7.615.000. Dos recursos livres utilizados 1.222.000. Então, o total da arrecadação 9.480.000, gastos 12.269.000. Então, a base de cálculo para os 15% da saúde, arrecadação dos recursos próprios 41.286.000, destes correspondem a 15% os 6.192.000. Os gastos totais foram, com 15%, 7.615.000, e dos recursos livres, 1.222.000, sendo que teve algumas glosas do Tribunal de Contas, que seriam alguns restos a pagar do ano passado, que foram pagos esse ano, que o Tribunal não considera, 817.000. Então, um gasto total que o Tribunal considera 8.020.000 reais. Esses 8.020.000 reais, em relação aos 41.286.000, que é a base de cálculo, a saúde teve um gasto de 19,43% no quadrimestre. Então, esses seriam os dados contábeis, financeiros. Alguma pergunta, algum questionamento a ser feito em relação a isso? Estamos abertos. Caso contrário, eu passo a palavra agora para a Luciana, que fará a apresentação dos dados onde foi gasto esses recursos aí. Boa tarde. Eu vou fazer a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2020, da forma que foi realizado o atendimento e a população, quantos foram atendidos. Referente às consultas, no mês de janeiro, tivemos 9.737 atendimentos com atenção básica, 6.663 atendimentos na UPA, de urgência e emergência, totalizando 13.400 atendimentos. Em fevereiro, 9.423 atendimentos na atenção básica, 3.942 na UPA, um total de 13.365 pessoas atendidas. Em março, 12.438 na atenção básica, 4.160 na UPA e 120 já na unidade sentinela do Covid, com um total de 16.718 pacientes. Em abril, 6.378 na atenção básica, na UPA 2.490 e 486 pessoas na unidade sentinela, um total de 9.354 atendimentos. Então, no quadrimestre foram realizadas 52.837 consultas, pacientes atendidos. Desses, na UPA foram 27% dos atendimentos, atenção básica 72% e 1% na unidade sentinela dos quadros respiratórios. Serviços. Desses 52.837 consultas foram assim distribuídos. Médico clínico, 22.146 consultas, sendo 5.692 em janeiro, 5.405 em fevereiro, 6.779 em março e 4.370 em abril. Médico pediatra, 397 em janeiro, 406 em fevereiro, 405 em março, 354 em abril. Um total de 1.562 atendimentos com o médico pediatra. Ginecologia e obstetrícia, 903 em janeiro, 781 em fevereiro, 989 em março, 579 em abril, um total de 3.252 atendimentos de ginecologia e obstetrícia.
Urgência e emergência, 3.673 atendimentos em janeiro, 3.942 em fevereiro, 4.280 em março, 2.976 em abril, um total de 14.861 atendimentos de urgência e emergência. Enfermagem, 2.223 em janeiro, 2.017 atendimentos em fevereiro, 3.279 em março, 798 em abril, um total de 8.317. Equipe multidisciplinar, que é a nutricionista, psicólogo, fono, assistente social, 522 atendimentos em janeiro, 814 em fevereiro, 1.086 em março e 277 em abril. Um total de 2.699 atendimentos, dos 52.837 do quadrimestre. Então, no primeiro quadrimestre, tivemos 52.837 consultas, sendo 28% de urgência e emergência, 42% clínico, né, urgência e emergência, consulta médica, clínico 42%, equipe multi 5%, enfermagem 16%, médico, ginecologista e obstetra 6% e 3% de atendimento pediátrico. Atendimentos dessas 52.837 pessoas por faixa etária. Então, crianças de 0 a 12 foram atendidos 6.944 no quadrimestre. Adolescente de 13 a 17 anos, 2.264. Jovens de 18 a 29 anos, 10.914. Adulto de 30 a 59 anos, 21.584. E idosos acima de 60 anos, 11.131. Então, atendimento por faixa etária, percebe-se que a população maior atendida pelo SUS é de adultos, né? De 30 a 59 anos, um total de 41%. Aí os jovens de 18 a 29 anos ficam com 21%, e o idoso acima de 60 anos, 21%, criança de 0 a 12, 13%, e os adolescentes de 13 a 17, 4%. Serviços especializados. As consultas especializadas, 720 em janeiro, 966 em fevereiro, 1.214 em março e 654 em abril. Um total de 3.554 consultas especializadas. Raio-X, 599 em janeiro, 701 em fevereiro, março 487 e abril 132. Total de 1.919 exames realizados. Exames no laboratório municipal, 1.409 em janeiro, em fevereiro 1.451, em março 6.458, em abril 1.827, um total de 11.145. No mês de março, a gente percebe o grande número de atendimentos por causa dos hemogramas da dengue, né? Que eram todos realizados no laboratório municipal. Exames laboratório terceirizado através do consórcio, do CISI, 3.194 em janeiro, 2.846 em fevereiro, 2.022 em março, 1.965 em abril. Total de 10.027 exames. Exames especializados de outras especialidades, 5.901 em janeiro, 6.195 em fevereiro, 4.861 em março, 3.408 em abril. Total de 20.365 exames. Em fisioterapia, 1.570 sessões em janeiro, 2.208 em fevereiro, 1.540 em março, 740 em abril. Um total de 6.058 sessões de fisioterapia autorizada. Aí, no primeiro quadrimestre, fechou 3.554 consultas especializadas, exames laboratoriais 21.172 e exames especializados, que é a endoscopia, colonoscopia, ressonância magnética, tomografia, ecografia, exames de cardio, exames de urologia, exames de dermatologias e as infiltrações de ortopedia, 20.365. A nossa fila de espera. Eu coloquei em 30/12, e 30/4, como que ela está. Oftalmologia,
Em 30/12/2019, nós tínhamos 961 pessoas na fila de espera. Hoje nós temos 1.335. Ortopedia, nós tínhamos 481, hoje temos 727. Dermato, tínhamos 512, hoje temos 696. Otorrino, 235, e agora temos 323. Psiquiatria, tínhamos 37 pacientes, hoje temos 62. Cardiologia, tínhamos 95, hoje temos 124. Neuro, tínhamos 25, hoje temos 60. Gastro, tínhamos 11, hoje temos 42. E neuropediatra, tínhamos 22, hoje temos 37. Então, em 30 de dezembro, nós tínhamos 2.379 pessoas na fila de espera. Hoje, nós temos 3.406 pessoas na fila de espera. Então, os exames citopatológicos que foram realizados, preventivos, coletados na faixa de 20 a 64 anos, um total de 359, sendo janeiro 65, 121 em fevereiro, 173 em março, e abril parou, né, por causa da Covid. E nas outras faixas etárias, 81 em janeiro, 147 em fevereiro, 209 em março, abril não teve coletas, total de 437 exames. Mamografia, foram autorizados 110 em janeiro, 123 em fevereiro, 90 em março e abril parou. Então, todos os exames que estavam agendados, eles estão aguardando agora voltar aos atendimentos para começar a marcar novamente. Notificações. Violência doméstica, nós tivemos 37 notificações no quadrimestre, meningite 2, sífilis adquirida 7, antirrábico 56, animais peçonhentos 21, HIV em adulto 2, brucelose 1, hepatites 2, acidente de trabalho grave 115, acidente de trabalho com material biológico 7, varicela 1, intoxicação exógena 21, tuberculose 1, hanseníase 4, cachumba 1, leishmaniose tegumentar americana 1, toxoplasmose 1, dengue 1836, SRAG, que é a síndrome respiratória grave 6, e leptospirose 1. Total de 2.123 notificações no quadrimestre, sendo metade delas de dengue, né? Vigilância sanitária. Então, no quadrimestre foram emitidos 162 licenças sanitárias, 74 cadastros de estabelecimento, 96 denúncias e reclamações, 29 inspeção em serviços de alimentação, 120 coleta de amostra de água, 20 programa Leite das Crianças, 20 atendimento de saúde do trabalhador, 76 de saúde do trabalhador, 6 aprovação de projetos. E aqui a parte da dengue. Foram realizados 9.350 bloqueios no primeiro quadrimestre. Visitas a imóveis, 14.356 visitas realizadas e 192 pontos estratégicos. O atendimento em ponto estratégico, que é onde eles passam o veneno mensalmente. Os nascidos vivos. Tivemos 177 nascimentos do sexo masculino no primeiro quadrimestre e 213 do sexo feminino, um total de 390 crianças no primeiro quadrimestre, nascidos. 390. E óbitos, tivemos 61 óbitos do sexo masculino e 56 do sexo feminino, um total de 117 óbitos no quadrimestre. Atendimentos da odontologia. Foram realizados em janeiro, em atenção básica, 2.162 atendimentos de odontologia, 2.691 em fevereiro,
691. 1.905 em março, 331 em abril. Um total de 7.089 atendimentos na atenção básica pelos dentistas. Periodontia no CEL, 217 em janeiro, 163 em fevereiro, 215 em março, um total de 595. Cirurgia de bucomaxilo, 105 em janeiro, 146 em fevereiro, 82 em março, em abril não foram realizados, um total de 333. Endodontia, que é o tratamento de canal, 76 em janeiro, 155 em fevereiro, 102 em março, um total de 333 também. Pacientes portadores de necessidades especiais, 52 atendimentos em janeiro, 270 em fevereiro, 182 em março e 12 em abril, total de 516. Então, o total de atendimentos odontológicos no primeiro quadrimestre, 8.866. Aqui as próteses. Total superior foram fornecidos 6 em janeiro, 14 em fevereiro, 12 em março, total de 32. Total inferior, 2 em janeiro, 5 em fevereiro, 6 em março, 13. E parcial, superior e inferior, 3 em janeiro e 3 em fevereiro. Então, total de 51 próteses dentárias. Autorização de passagens, viagens e pensão. TFD viagem de ônibus. Foram realizados 7 em janeiro, 7 em fevereiro, 8 em março e nenhuma em abril. 22 viagens. Usuários atendidos nessas viagens, 106 em janeiro, fevereiro 129, 108 em março. Total 343 usuários atendidos. E TFD passagem foram fornecidos 15 em janeiro, 4 em fevereiro, 10 em março e nenhum em abril. Total de 29. E a pensão, casa de apoio lá em Curitiba, foi fornecido 106 em janeiro, 129 em fevereiro, 108 em março. Total de 343. São as pessoas que foram de ônibus para Curitiba. Atendimentos na UPA. Então, tivemos 3.663 em janeiro, 3.942 em fevereiro, 4.160 em março, 2.490 em abril. Total de 14.255 atendimentos realizados na unidade de pronto atendimento. Desses atendimentos, geraram essas transferências, sendo pro Hospital Maternidade Nossa Senhora da Luz, foram transferidos 87 pacientes em janeiro, 83 em fevereiro, 124 em março e 64 em abril. Total de 358 transferências. No municipal, em Foz, 3 pacientes foram encaminhados em janeiro, nenhum em fevereiro, 2 em março e 1 em abril. Total de 6 pacientes encaminhados da UPA para o Hospital Municipal. E para o Hospital Ministro Costa Cavalcante, 5 em janeiro, 7 em fevereiro, 3 em março e 4 em abril. Total de 19 transferências. Então, o total dos 14.255 pacientes atendidos, 383 foram transferidos para internamento. Os internamentos no primeiro quadrimestre do Hospital Maternidade Nossa Senhora da Luz. Nós tivemos 195 internamentos eletivos, Urgência, 558. Acidentes de trânsito, 34. Outros tipos de lesões ou envenenamentos, 82. Então, um total de 869 internamentos no primeiro quadrimestre. Atendimentos do SAMU. Então, em janeiro, teve 43 atendimentos na USA, que é a suporte avançado, que é a ambulância com médico, enfermeiro e condutor. 43 atendimentos e 29 transferências, sendo total 72. Em fevereiro, 31 atendimentos e 39 transferências, 70. Março, 48 atendimentos e 41 transferências, 89. E abril, 27 atendimentos e 22 transferências, um total de 49. Então, a USA realizou 280 atendimentos no primeiro quadrimestre. E a unidade de suporte básico, que é o técnico de enfermagem e o condutor, realizou 118 atendimentos em janeiro e 57 transferências.
total de 175. Fevereiro, 116 atendimentos e 43 transferências, total de 159. Março, 164 atendimentos e 66 transferências, 230. E abril, 114 atendimentos e 34 transferências, total de 148. Aí os atendimentos que vêm da base, as transferências é quando eles transferem da UPA para o hospital, do hospital de Medianeira para o hospital de Foz, de Cascavel. E os atendimentos é os que vêm direto do 192. Primeiro quadrimestre, então, um total de 992 atendimentos realizados pelo SAMU. O coronavírus aqui, a Cleide vai explicar, porque ela é a responsável pela vigilância epidemiológica. Depois eu vou terminar aqui com umas fotos nos atendimentos. Tá, então, como nós sabemos, esse é um atendimento novo, né? Nasceu nesse quadrimestre, então, né? Para todos nós. E, então, nós tivemos que estar reestruturando a Secretaria de Saúde e todos os nossos atendimentos para essa novidade, né? Então, nós montamos o teleatendimento, que a equipe, até se vocês notaram, tipo lá, a equipe do NASF, tiveram pouquíssimos atendimentos no mês de abril. Mas a equipe do NASF, que começou, e junto com a odontologia, que a odontologia é um dos maiores riscos que tem para a contaminação do Covid, então que foram essa equipe que nós montamos para fazer o teleatendimento. O teleatendimento são as pessoas que estão lá realmente orientando os pacientes que nos procuram com sintomas, e eles não nos procuram somente com sintomas de gripe, mas, enfim, a gente faz a orientação no teleatendimento para onde o paciente vai e o que ele tem que fazer. Então, do dia 6 de março, que o nosso primeiro monitoramento iniciou no dia 6 de março, com pacientes vindo no início, então era só para quem vinha de viagens da Europa, né? Então, começando do dia 6 de março até 30 de abril, nós tivemos 1.338 atendimentos pelo telefone. E no mês de maio, nós já tivemos 126, até o dia de ontem tá? Então, desde que nós começamos até ontem, 1.464 teleatendimentos. Suspeitos e que foram feitas coletas. Então, do mês de março até 30 de abril foram 59. No mês de maio, nós já tivemos 46, um total de 105 suspeitos até o dia de ontem. Na unidade Sentinela, então, foi montado uma unidade que atende somente os sintomáticos respiratórios, e é a parte, para a gente não estar misturando os pacientes com sintoma respiratório em outros atendimentos, que é lá no antigo CAPS, né? Essa unidade Sentinela de sintomáticos respiratórios. De 6 de março a 30 de abril foram realizados 606 atendimentos. No mês de maio, 414. Então, até o dia de ontem, 1.020 atendimentos na unidade Sentinela. Pacientes monitorados, porque nós fazemos um monitoramento de toda a pessoa com síndrome gripal. Então, eles entram em contato com nós, se necessário, vão para a unidade Sentinela, mas nem todos têm a necessidade de consultar, e nós vamos realizando um monitoramento até dar alta para esse paciente. O teleatendimento que faz esse monitoramento. Então, foram 509 pacientes monitorados do dia 6 de março a 30 de abril e 267 monitoramentos agora no mês de maio. Então, nós já tivemos até o dia de ontem 776 pacientes monitorados. E confirmados, então, nós tivemos, do mês de março e abril eram 6, e agora no mês de maio nós já tivemos 13 pacientes confirmados. Então, foi no total de 19 pacientes confirmados. Estamos ainda com alguns suspeitos, aguardando exames. E desses confirmados, nós tivemos, a grande maioria foram pacientes importados, que vieram de outros lugares, os caminhoneiros, né, que continuam trabalhando e precisam trabalhar.
Então, eles acabam vindo com a doença. E nós tivemos também transmissão local, que foram pacientes da mesma família que acabaram se contaminando. Então, nós ainda estamos considerado transmissão local, mas ainda do mesmo núcleo familiar. Não estamos com transmissão local dentro do município. Tá? Então, através de todo esse trabalho, a gente ainda está conseguindo, está segurando realmente o vírus. Mas todo paciente que que entra em contato com a gente, está com sintomas síndrome gripal, ele é colocado em isolamento. Não é que ele seja suspeito de Covid. É colocado em isolamento para que a gente não tenha também um grande número de gripe, porque agora, por conta do clima, enfim, né, inverno, a gente sabe que tende a aumentar. Obrigada, Cleide. Então, aqui eu só vou mostrar as atividades desenvolvidas no primeiro quadrimestre. Foram poucas, né, porque a gente iniciou o ano cheio de expectativas, cheio de projetos e acabou abortando praticamente tudo isso e indo em função do Covid. Aqui era no início a doutora Elda dando palestra na unidade, quando ainda poderia, né, ficar todo mundo junto. Estava fazendo uma palestra de orientação. Aqui a enfermeira Daiane falando também com a recepção da unidade, dando orientações. Aqui já as ACS indo no comércio, que já era lá pelo dia 10 de março, que iniciou toda a parte do coronavírus. Então, elas foram em todos os comércios, identificaram, né, saiba como prevenir o coronavírus, fazer toda essa parte de prevenção. Aqui já a palestra, a orientação sobre o coronavírus na unidade, já com todo mundo de máscara, os pacientes já mantendo o distanciamento entre eles. E a campanha de vacinação que a gente fez no carro, né? Lá fora, aqui a fila que gerou lá, que todo mundo conseguiu receber a vacina no carro para não precisar entrar na unidade. Um paciente idoso recebendo a vacina. Aqui é o atendimento odontológico. Então, como a Cleide colocou, a maioria dos dentistas eles estão no teleatendimento, né? Porque eles são as pessoas que mais têm contato com gotículas e tudo. Então, quando eles precisam fazer um atendimento, eles têm que fazer toda a paramentação, né? Mas continua o atendimento de urgência no CEL, está sendo feito. Os atendimentos das unidades, que eles estão no teleatendimento. Aqui um outro paciente também sendo atendido agora, com todos os EPIs necessários. E é isso, nossa prestação de contas. Então, a Cleide vai falar mais um pouquinho aqui sobre o coronavírus. Eu só esqueci de estar colocando a questão de como está funcionando, que nós montamos essa equipe, porque realmente lá em março, quando começou a pandemia, nós tivemos que, como eu disse antes, reestruturar, né, todos os atendimentos. Então, as unidades, elas pararam com os programas, tudo que gerasse, na verdade, aglomeração, né, tudo que possa gerar aglomeração. E a gente está fazendo atendimento de urgência e emergência, então, nas unidades. A UBS Centro ela continuou como unidade sentinela da dengue, porque a epidemia de dengue não parou durante todo esse tempo, né? Agora que nós estamos acalmando pelo fumacê que veio, né? Que todos viram o fumacê, e também o clima. E a unidade sentinela, então, no antigo, lá no CAPS, não é antigo, lá é o nosso CAPS mesmo, né? Então, nós montamos também uma parceria, desde o início, com a Unimed. E a Unimed está nos auxiliando nas coletas e também na parte de visitas domiciliares dos pacientes. Todos esses pacientes suspeitos, então, é feito atendimento médico, avaliação médica, tanto que alguns foram encaminhados para o hospital, nós tivemos pacientes que acabou indo para a UTI, e o monitoramento também, seja por visita domiciliar ou, às vezes, até por videochamada, eles fazem essa avaliação. E as coletas, a grande maioria das coletas estão sendo realizadas pela equipe de enfermagem da APS, da Unimed. Então, se eu falo que se eles não estivessem nos ajudando, nós não teríamos perna, porque os atendimentos continuam, as outras doenças continuam, então nós
temos que manter o nosso atendimento, então a Unimed está sendo uma grande parceira, tanto a enfermagem como a equipe médica lá da PS. E a maternidade também, como nós sabemos, que também está nos auxiliando, né, também, mas não vou, acho que nem entrar na questão realmente, né, mas nós já tivemos uma paciente que ficou internada ali um paciente Covid positivo, que ficou internada na maternidade, e as outras duas que agravaram foram para Foz do Iguaçu. E quando necessário também nós temos um médico nosso da atenção básica que faz também o acompanhamento, as visitas, não para pacientes suspeitos somente, mas também para aquele paciente que não consegue ir, é idoso, não tem ninguém que possa levar ele, até porque a gente não quer que as pessoas vão para as unidades, né? A gente quer evitar isso. Então também a gente consegue fazer esse atendimento domiciliar. E mais alguma coisa? Só sobre o teleatendimento do Covid, ele não é só o que está acontecendo assim, as pessoas entram em contato por qualquer tipo de dor e a gente faz a orientação e já deixa agendado na unidade de saúde. Então, o teleatendimento ele veio nesse momento e ele está muito organizado. A pessoa entra em contato pelo número que a gente divulga, ela entra em contato por uma dor precordial, alguma coisa assim, a gente direciona no local certo, já deixa a pessoa chega no horário, com horário marcado pelo profissional, para não precisar ficar aquela ida e vinda. Quando é atendimento de urgência, a gente já encaminha para a UPA. Quando é atendimento respiratório, encaminhamos para o Sentinela. Ou quando é uma síndrome gripal, nós fizemos o monitoramento a cada 24 horas. Então, a cada 24 horas, a equipe do teleatendimento entra em contato com o paciente que está em monitoramento, verificando a evolução dos sintomas dele. Se a gente percebe que há evolução dos sintomas, a gente já entra em contato com a equipe da Unimed, que vai na casa do paciente fazer a coleta. Quando o paciente vem de fora, que agora está vindo os nossos caminhoneiros que estão chegando, eles entram em contato para ficar no monitoramento, mas a gente já realiza a coleta. Então, assim, alguns pacientes que não têm sintomas gripais, mas não tiveram contato com ninguém, eles vão ficar em monitoramento 24, 48 horas. Havendo evolução do quadro, a gente realiza a coleta. Mas, nesse momento, nós só realizamos a coleta nos pacientes com sintomas e contato, né? E que vieram de fora ainda, porque não há transmissão comunitária. Qualquer dúvida, todos esses slides vão estar no portal da transparência da Prefeitura. O Cacildo, chegando lá, já vai colocar no portal da transparência. A Secretaria de Saúde está à disposição para qualquer dúvida. Pode fazer via ouvidoria para a gente esclarecer, porque nesses momentos assim que não está aberto, né, para a presença de público, mas nós estamos à disposição. Então, pode mandar por e-mail as dúvidas, pode mandar por ouvidoria, que a gente responde no decorrer da semana que vem, tá? Deise, quer agradecer? Falar alguma coisinha? Quero abrir para a pergunta dele. 988-21-47-11. Eu falo tantas vezes esse número por dia que eu... 988-21-47-11. Até as receitas, assim a gente vai lembrando, as receitas de prescrição de repetição, as receitas de hipertensão, diabetes que os pacientes, né, precisam sempre ir nas unidades, eles podem ligar para o plantão do Covid, mandar mensagem pelo plantão do Covid, que a gente está direcionando essas receitas para o local correto. Tá bom? Então, está aberto para perguntas. Não tem nenhuma pergunta? Eu tenho uma. Sim. Primeiramente, queria parabenizar a Secretaria de Saúde pelo esclarecimento e transparência na prestação de conta. Aproveitando já que está em transmissão ao vivo e para orientar a população, onde vários vereadores já foram questionados, a Secretaria de Saúde, vários pedidos também, gostaria que a Cleide falasse um pouquinho sobre a vacina pentavalente, que é uma vacina que está faltando no mundo inteiro, né? Então, que falasse um pouquinho sobre essa vacina também, que está faltando, infelizmente, em nosso município. Pode ser? Sim. A questão da vacina pentavalente, então, nós estamos com um problema. Nós, não o município de Medianeira, mas, na verdade, está com um problema no mundo todo, por conta da matéria-prima. O ano passado, primeiro, nós tivemos um problema com um lote de uma vacina, que foi comprovado de que não era uma vacina eficaz.
Então, foi recolhido toda aquela vacina de todas as unidades do Brasil todo. E, desde então, está tendo dificuldade para a produção dela. Então, nós estamos recebendo realmente pouquíssimas doses. Esse ano nós recebemos no final de janeiro. E agora, no final de abril, vieram pouquíssimas. Em janeiro ainda vieram 230. E agora veio 130. Então, pelo nosso número de nascimentos, vocês viram, né? O nosso número de nascimentos é bem elevado. E então a gente não consegue estar contemplando todas as crianças, infelizmente. E isso, assim, o Ministério Público está ciente disso também, que não é por culpa do município, porque não é o município que compra a vacina. As vacinas, elas vêm do Ministério da Saúde, e essa vacina não é produzida no Brasil. Esse que é o problema, porque as outras vacinas produzidas no Brasil, a gente tem maior tranquilidade, sempre tem uma quantidade maior. Esta não, essa ela é produzida, comprada internacionalmente. O que nos deixa mais aliviados, assim, claro que eu tenho uma ansiedade muito grande na questão de que a gente não consegue vacinar as crianças, mas é que são de doenças que não está circulando. Então, até o momento, a gente não tem... claro que a gente fica preocupado, mas sabe, tem essa certa, assim, uma margem, né, de não tranquilidade, eu digo, mas porque nós não temos essas doenças circulando. Então, a gente pede para os pais que tenham paciência. A gente sabe que é uma vacinação necessária, as vacinas são obrigatórias, inclusive, mas isso não depende de nós. Até os pais vêm e falam que eles não estão conseguindo nem para comprar. É porque é por conta da produção mesmo, né? Então, assim, nem os privados, as instituições privadas conseguem comprar a vacina. Mais alguma dúvida? Saudação, companheiros vereadores, Valdecir Fernandes, presidente da casa, Sidnei França, também aos funcionários desta casa, o pessoal que nos acompanha pela rede do Facebook. Complementar a Deise, a Luciana, a Cleide, a Tânia, o Cacildo, a Cris, e a todos e a todas que atuam na área da saúde, pelo excelente trabalho realizado frente ao nosso município na área da saúde. Nós verificamos aqui que é específico da área da saúde, mas as perguntas que têm me chegado frequentemente, e a gente gostaria de ver depois quem for a pessoa para responder, que responda na sequência, eu vou colocar aqui aquilo que diariamente a gente é cobrado, é questionado a respeito. Primeiro, nós sabemos que aqui houve uma prestação de contas específica da área de saúde, mas a pergunta é: qual é o gasto a mais que o município teve com a pandemia? Qual o valor recebido pelo município, do Estado, da União? Nós vimos aqui uma demonstração de que na área da saúde veio R$ 656.519, com um gasto de R$ 15.222, mas não é a realidade do contexto geral com a pandemia. Quais os investimentos fixos que foram feitos? Quais os valores investidos pelo município que vai ser aproveitado pós-pandemia? Se aconteceu, e quais esses investimentos? E qual a maior dificuldade com a pandemia, além, é claro, do vírus, e no que o município se mostrou mais deficitário nesta pandemia? A outra questão que nós até fomos cobrados agora há pouco, via rede social, é que houve um aumento crescente da fila de espera. Houve uma fila de espera de mais de 1.300 pessoas, né? E quais são? Estava em 30/12, 2.379, e agora, no 30/4, tem 3.406 pessoas na fila de espera. Qual é as ações para a diminuição desta fila de espera que vai ser tomada pela administração em relação a isso? A outra pergunta: a mudança para a Foz e Cascavel dos pacientes Covid-19. Qual a avaliação da Secretaria de Saúde Municipal em relação a essa questão? A outra questão preocupante
é sobre os números da dengue. Dos 2.123 casos do município, 86,5% de dengue, 1.836 casos. Nós sabemos que a culpa não é exclusivamente do poder público. A culpa é das pessoas, é do povo, é das atitudes, é da questão de não fazer o básico, cada um fazer o básico. Mas o que o município vai implantar, vai ajudar, vai divulgar, vai fazer campanhas para que nós possamos diminuir os casos da dengue no nosso município? Seriam, entre outras, estas as questões. Então, Sebastião, eu vou começar respondendo para você referente aos valores, né? Você falou. Esses valores, eles chegou para o município agora no final do mês de abril, né, Cacildo? Final do mês de abril. Então, assim, a gente já está tendo alguns gastos, mas por enquanto não foi investido. Está ali no slides, né, que foram 656 mil, né, que veio, e só teve um gasto de 15. Esse gasto de 15 é porque quando chegou esse valor, ele teve que passar, alguns até passar pela Câmara, né, para a gente poder usar e fazer uso, né, desses valores. Por isso que a gente ainda não tem nenhum gasto dele aí, mas não que o município já não esteja investindo em cima de todas as ações, né? Teve todos os IPIs que foram adquiridos, né, com dinheiro do próprio município, mas de agora em diante a gente vai começar a usar esses valores, porque nós tivemos que, quando você fala quais as dificuldades maiores que nós tivemos, acredito que seja mais em relação aos recursos humanos. Nós tivemos que fazer uma licitação, não, foram feitos uma chamada, né, para contratar funcionários. Foram contratados 4 enfermeiros, 8 técnicos de enfermagem e 2 de laboratório, né? 2 de laboratório. Então, essas pessoas, elas foram contratadas especialmente para atender o Covid. E a parte de médico também, né? Que nós temos que colocar médicos a mais para atender a área respiratória, mas na sala vermelha, onde os pacientes mais graves seriam atendidos. Acho que essas 2 perguntas. As transferências de Foz, né? Então, nós tivemos uma reunião com toda a região, né? Com os secretários da região, onde não foi só para Medianeira, mas o Estado do Paraná definiu algumas áreas onde seriam atendidos os pacientes de Covid, alguns hospitais. Na nossa região aqui, da 9ª Regional de Saúde, os 8 municípios, eles vão todos ser encaminhados para Foz do Iguaçu, no hospital municipal. Primeiro momento era essa a avaliação do Estado e aonde ficou. Começaram os atendimentos no hospital municipal, aí o COI, né, lá de Foz do Iguaçu, eles se reuniram com o hospital municipal e com o hospital Costa Cavalcante, onde ficou definido que pacientes que tenham imunidades como cardiopatias e os oncologia e as gestantes de alto risco, todos que estão com suspeita de Covid, que estão com Covid confirmados, né? É essa a frase, confirmados, eles são encaminhados ao Hospital Costa. Os outros pacientes seriam encaminhados para o Hospital Municipal. Então, ficou definido, até saiu uma resolução ontem, né, Luciana, que chegou a resolução para nós, e que foi encaminhado, inclusive, para o Ministério Público. Mas não, nessa reunião até ficou definido que alguns hospitais, como Matelândia, Medianeira, Missal, que tem hospital no município, eles têm que se organizar para poder atender o paciente. Porque o paciente que vai para Foz é o paciente grave,
né? Então, o paciente grave ele já vai porque ele vai para uma UTI. Os outros pacientes, quando eles são encaminhados à Foz, isso é um critério médico. Ele já tem que estar... como que eu vou explicar para você, Sebastião? Assim, o paciente, se ele está grave, mas ele não está entubado, mas o médico acha que ele pode evoluir para um caso de tubo, de uma intubação, ele vai ser encaminhado para a Foz antes que tenha que entubar ele aqui. Porque teve pacientes nossos aqui, que ele teve que ser entubado aqui em Medianeira e depois ser transferido para a Foz. Por que não ficar em Medianeira? Que todo mundo está questionando. Por que não ficar no hospital? Na maternidade? Ele vai ficar na maternidade, sim. Eles não vão mandar o paciente embora. Só que para poder mandar para Foz, ele vai ficar no hospital, vai aguardar o resultado. Se for positivo e for um quadro que o médico acha que pode dar conta em Medianeira, ele vai ficar aqui. Se for um quadro mais grave, que vai evoluir para tubo, ele vai para Foz do Iguaçu. Tá? A nossa UTI da maternidade, os leitos que são para outros, é leito geral. Ele não pode ser colocado o paciente de Covid dentro dessa mesma UTI, porque nós não temos um separado, né? Um leito separado. Foi preparado o hospital, ele dividiu, está todo preparado para receber os pacientes de Covid, né? Então, ele entra para uma ala, todo paciente com quadro respiratório, ele não é mais internado na ala normal do hospital. Ele vai ser internado na ala Covid, que é na ala respiratória, não é na ala Covid, é a ala respiratória do hospital. Então, lá, nesses leitos, também tem respiradores, foi colocado respiradores, mas não tem uma equipe médica. Porque para ser uma UTI, para colocar uma UTI a mais no hospital, precisaria ter mais uma equipe, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, sabe? A equipe é muito grande e financeiramente o município não dá conta disso. Então, por isso até que o Estado, na hora dessa decisão de definir aonde tem que ir os pacientes, ele optou pelo municipal, aonde é maior, são 17 leitos de UTI, com uma equipe toda separada, para atender só os quadros de Covid. Respondeu a tua pergunta? Em relação à dengue, então? Oi? Fila de espera. E a dengue? A fila de espera. A nossa fila de espera é porque, assim, nós estamos com... a maioria dos médicos, agora, começou em março, né? Que começou toda essa... que os médicos pararam de atender, diminuíram os atendimentos, né? Tem médicos, tem consultórios que os médicos atendiam 30 pacientes por dia, estão atendendo 10 pacientes por dia, só estão atendendo um período, né? E a nossa demanda ela é muito grande e nós não temos tanta oferta de serviço nesse momento, né? Então, eles estão nessa fila de espera, mas estão sendo encaminhados, está sendo feito... Está aqui a Tânia, que é do setor de agendamento, não sei se você quer colocar alguma coisa, Tânia, mas a fila de espera, ela aumentou sim, mas foi tudo devido a essa pandemia, né, que agora não é culpar tudo a pandemia, né, porque tudo a gente fala em pandemia e as pessoas acham, estão culpando tudo pandemia. Não, é que cada setor tem que se resguardar e tem que trabalhar de acordo com as normas técnicas que vêm do Ministério da Saúde, né? Tem que o atendimento, o distanciamento, né? E os médicos também não estão fazendo. As cirurgias também foram canceladas, até muitas. O aumento da fila de espera é em cima de cirurgias, né? Cirurgia de cataratas, vamos lá, que é todo mundo que quer saber, que está todo mundo curioso saber por que não está sendo feito. Mas, assim, no momento que cortaram todas as cirurgias eletivas, não é Medianeira, gente, não é só Medianeira, é no Brasil todo, foi diminuído os serviços de cirurgias, só faz urgência e emergência. As eletivas todas foram canceladas, e cirurgia de cataratas também foram canceladas.
Então, agora estão fazendo, ele está fazendo alguma coisa, tudo que é urgência ele está fazendo. A gente está tentando voltar agora com as eletivas também, mas a gente depende de uma liberação também do Estado, também do Conselho, né, de Medicina, porque os médicos também não querem levar os pacientes para dentro do centro cirúrgico, né, porque depois tudo eles respondem, né. E da referência à dengue, eu acho que a Cleide pode falar um pouquinho mais da dengue, porque é também da área dela. Eu só queria, então, finalizar a questão do Covid, de que realmente muitas coisas mudaram, a vida de todo mundo, não só na área da saúde, mas também, né, a gente vê na parte econômica, os comércios, e aos poucos a gente vai voltando ao normal. Voltar ao normal, não sei quando que vai acontecer isso ao normal, mas aos pouquinhos a gente vai, né, avaliando até a situação do município, até como hoje no comitê a gente está deliberando algumas outras aberturas de mais algumas coisas, mas é assim, isso é para hoje. Pode ser que semana que vem aumente os nossos casos, a gente entre em transmissão comunitária, aí as atitudes vão ser totalmente diferentes. E assim, não é uma coisa que, não, a saúde está fechando tudo. Não, não é a saúde que está fechando tudo, não é a Deise, não é nós lá da vigilância. A gente vai seguindo sempre as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado. Então, a gente sempre vai seguindo os decretos, as portarias, né? Então, tudo o que acontece, tudo que muda, sempre a gente segue todas as orientações. E, é claro, cada município é uma realidade. Eu sempre falo, não tem como a gente se comparar com Matelândia, que não tem caso, né? Ou com Serranópolis. Então, assim, só que nós também não podemos nos comparar com Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu já está em transmissão comunitária, né? E nós ainda estamos conseguindo, então, ter um controle em relação aos casos. Então, só, né, para estar encerrando realmente a questão do Covid. A dengue, então, nós estamos em epidemia. Agora, é claro, tivemos uma diminuição assim bem significativa dos casos. Nós já tivemos, nessas últimas semanas, a gente já vem tendo uma diminuição dos casos. E 1.560, mas esses casos são desde o ano passado que a gente conta a questão o ano epidemiológico da dengue é diferente do nosso ano. Mas, enfim, o Ministério da Saúde estava sem inseticida, então nós estávamos fazendo trabalho de remoção, trabalhos de pontos estratégicos sem inseticida, era somente o trabalho mecânico de remoção dos criadouros. E foi agora, então, todo mundo fala, nossa, por que demorou tanto fumacê? Porque não tinha inseticida, tá? Então, veio inseticida no mês de abril, março e abril, que aí os meninos, não sei se vocês perceberam que teve bloqueios aos montes, então os meninos fizeram na bomba costal, o município todo passaram inseticida, entrando de casa em casa. É claro que nem todos os moradores aceitam que eles entram, mas aonde aceitaram, eles entraram, em todo o município. E então agora foi feito o fumacê, foram feitos 5 ciclos, eles encerraram ontem, né, Deise? Que eles falaram? Ontem. Eles encerraram? Eles encerraram, então, os 5 ciclos também em todo o município. E agora, então, nós temos o inseticida, então, é um inseticida novo, ainda não sabemos qual a eficácia dele mesmo, tá? O Ministério da Saúde trocou, porque o inseticida anterior, o mosquito já estava resistente, então já não estava mais adiantando também usar ele. E também foi feita contratação emergencial de agentes de endemias, que nós estamos aguardando o concurso, né, para poder estar com o nosso quadro, né, bom para a gente poder fazer todo o município, poder atingir o 100% do município. E então, por um tempo, os agentes de endemias até pararam as visitas,
Mas, logo em seguida, com toda a orientação do Ministério da Saúde, elas retornaram nas visitas às residências, sem ter contato com as pessoas, elas vão de máscaras, de luva, né? Não entram dentro da casa das pessoas, só vão peridomicílio, e a gente, né, orienta para que eles fiquem em torno de 2 metros longe das pessoas. Para a segurança deles também, né? A gente tem que pensar em tudo isso. Mas eles continuam fazendo o trabalho das inspeções, as notificações também não pararam durante o tempo. O pessoal fazia uma denúncia, eles estavam fazendo as notificações. E assim, agora, nesse tempo, a gente até deu né, a gente continua dando os boletins, é claro, fazendo as orientações. E a gente já tem todo o nosso plano de contingência. E vamos estar trabalhando, assim que retornar às aulas também, que sempre o nosso melhor público para atingir são as crianças. Até a criança esses dias falou: "Ô tia, vamos acabar com esse Covid e o mosquito da dengue". Então, as crianças já sabem, né? E eles que acabam incomodando os pais para limpar os quintais. E assim, nós temos já várias atividades para se fazer, que agora não pode ser feito, que a gente não pode gerar aglomeração. Mas os trabalhos de orientação pela imprensa a gente continua fazendo. Inclusive nas escolas, né? Antes de parar as atividades nas escolas, estava se trabalhando, né, com as crianças o mosquito da dengue, né? Sim, foi feito um trabalho em todas as escolas. A Secretaria de Educação é bem parceira com a gente na parte da dengue. E então, assim, a gente conseguiu fazer através de teatros, palestras, depende do tamanho, né, a idade das crianças, do público. Mas, enfim, a gente estava fazendo esse trabalho educativo, sim, nas escolas. Queria fazer só uma ponderação quando foi citado a Câmara Municipal, na questão das verbas, né, a secretária, de que essa casa sempre está à disposição, e inclusive nós tivemos reuniões extraordinárias nesta casa, para que o processo legislativo pudesse ser o mais objetivo e mais rápido possível. Então, todos os projetos que vêm a esta casa, com a urgência, esta casa tem mostrado sempre eficaz de cumprir aí com essas determinações, e quando não é possível no prazo regimental, convocação de extraordinária. Então, o prazo de que os recursos, as solicitações vieram a essa casa para a utilização desses recursos, por o mínimo possível aqui dentro dessa Casa Legislativa, e aqui a compreensão de todos os vereadores para que fossem convocadas as sessões extraordinárias com a solicitação da presidência da Casa e da mesa diretiva, para que nós pudéssemos, então, também estar fazendo a nossa parte. A Secretaria de Saúde, né, o município agradece, né, o nosso presidente, né, o Valdecir, o Sebastião e o Cid, que fazem parte da Comissão da Saúde, né, na Câmara de Vereadores. E, essas verbas que estão agora, eles estão liberando, eles mandam... Hoje sai a nota técnica, né, Cacildo? Aí 2 dias já vem dinheiro, então a gente não sabe certo quanto que vem e quando vem. Então, por isso que toda ela a gente está tendo cuidado para ser mais transparente possível na hora de fazer esses gastos. Mais alguma pergunta? Comissão, então, de Educação, Saúde e Assistência Social agradece a presença do secretário de Saúde pela prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2020. Agradecemos também a quem nos acompanhou pela página do Facebook. Uma boa tarde a todos e que fiquem com Deus.